Recentemente, construí uma aeronave de decolagem e pouso vertical por rádio, otimizada para estabilidade e eficiência em modelo. Sempre quis criar um modelo que parecesse e voasse igual ao VO-22 Osprey real. O Osprey, em escala real, é essencialmente um avião com um helicóptero em cada ponta da asa, o que lhe dá o controle necessário durante o voo pairado. Felizmente, temos acesso tanto a helicópteros quanto a aviões em miniatura. Então, tudo o que preciso fazer é juntar os dois, exatamente como no modelo real. Algumas pessoas já conseguiram fazer isso no passado, modificando bastante projetos de helicópteros prontos, o que é muito impressionante, pois conseguiram encaixar todos os componentes mecânicos de um helicóptero em um espaço tão pequeno. E embora eu admire o trabalho envolvido nesse tipo de montagem, o custo e o peso dos componentes do helicóptero são difíceis de justificar para este projeto. Alguns modelos menores usam uma solução alternativa, escondendo um pequeno ventilador canalizado na parte traseira da fuselagem. Eles eliminam cabeças de rotor de helicóptero para controlar a inclinação no voo pairado, mas isso não é ideal no solo. O grande buraco na fuselagem é evidente e faz um barulho alto e estridente durante o voo pairado. Meu VTOL anterior controlava o eixo de inclinação no voo pairado, inclinando os motores para frente e para trás, funcionando muito bem. Vai ser estranho ver as enormes nacelles do Osprey se inclinando rápido. Então, aqui está meu plano. Há anos, construí um helicóptero modelo com cabeçote de rotor impresso em 3D e eletrônicos interessantes. O cabeçote do rotor era simples, dispensando mecanismos complexos de helicópteros convencionais e reduzindo peso e custo. O funcionamento é o seguinte: cada pá é presa a uma dobradiça que pode se mover livremente e não possui peças mecânicas para controlá-la. Mas, por causa do ângulo das dobradiças, se a pá oscilar para frente e para trás, o ângulo de ataque da pá mudará. E esse ângulo de passo da pá é invertido na pá oposta. Agora, como as pás são livres para girar em cada dobradiça, a forma como controlamos o passo da pá é variando a velocidade do motor. Por exemplo, se o motor aplica força nessa direção para aumentar as rotações por minuto. As duas pás ficariam levemente para trás, formando ângulos de ataque altos e baixos em lados opostos. O mesmo ocorreria ao frear o motor rapidamente, mas a mudança no passo da pá seria inversa. A dificuldade aparece ao notar que um helicóptero ajusta o passo das pás a cada volta do rotor principal. Queremos mais sustentação de um lado e menos do outro. O motor acelera por metade da rotação e desacelera na outra, fazendo as pás oscilarem para frente e para trás várias vezes por segundo. A forma como alcançamos esse controle do motor é medindo o ângulo do motor com um codificador magnético acoplado à base do eixo do motor. Então, com um pouco de código, podemos multiplicar o comando de inclinação desejado pelo seno do ângulo do motor, o que aplica uma onda senoidal à saída do acelerador. E, com o cabeçote do rotor acoplado, fica claro que o passo da pá é maior de um lado do que do outro. Quando construí o helicóptero anterior, ele caiu várias vezes antes de funcionar, mas neste projeto prefiro que não caia de jeito nenhum. Montei uma bancada de testes onde o motor e o cabeçote do rotor giram em torno de um eixo e até agora funciona bem. Em câmera lenta, vê-se claramente que as pás têm ângulo de ataque maior de um lado, mas falta algo nesse arranjo. O Osprey real tem 3 pás em cada rotor, não 2. Por isso imprimi em 3D um cabeçote de rotor de 3 pás, com 2 usando o mesmo ângulo de dobradiça e a pá restante usando o ângulo de dobradiça invertido. Ter uma bancada de testes permite experimentar sem consequências. Mas, surpreendentemente, o cabeçote de rotor de 3 pás funciona tão bem quanto. Pelo vídeo em câmera lenta, parece que as pás ficam no ângulo errado ao passar pelo ponto médio, mas na maior parte do tempo mantém o ângulo correto, fazendo a alavanca inclinar para a esquerda. O próximo passo é adaptar o equipamento para testar como o rotor controla o eixo de arfagem no voo pairado. Isso é feito instalando um acelerômetro e giroscópio no braço e avaliando a precisão do movimento. Depois, podemos adicionar pesos aos braços para aumentar a inércia e simular melhor a fuselagem de um Osprey girando.
Apesar disso, parece manter boa autoridade de controle, mesmo com a inércia extra dos pesos. Fica muito claro, pelo vídeo em câmera lenta, que essas pás leves de helicóptero feitas de plástico estão tendo um pouco de dificuldade. Encomendei pás de tamanho parecido, mas feitas para um helicóptero mais acrobático, então são bem mais rígidas. Isso aumentou o controle do cabeçote do rotor, mas ao reforçar um componente, outro pode falhar. Isso pode ser um pouco problemático. Ops. Então, redesenhei o cubo da cabeça do rotor para ser cortado em alumínio, além de reforçar as dobradiças do rotor para, com sorte, evitar que essa falha catastrófica aconteça novamente. E agora, não só a cabeça do rotor provavelmente tinha menos chance de explodir, como também parecia funcionar melhor. Então, essencialmente, construímos um desses helicópteros, controlados por rádio, por uma fração do custo e da complexidade, além de economizar peso. Antes de construir as partes em escala da aeronave, que vão fazê-la parecer com o verdadeiro Osprey, primeiro, precisamos de uma estrutura interna. Como nas minhas aeronaves VTOL anteriores, usarei chapas de plástico reforçado com fibra de vidro, pois são fáceis de cortar. As peças são unidas com suportes impressos em 3D. Escolhi usar chapas de 2 mm de espessura para esta construção porque preciso que a estrutura seja bastante resistente, para tirar o máximo de carga possível da fuselagem final, esperando manter o peso o mais baixo possível. O próximo passo é montar os suportes dos motores e os mecanismos de inclinação, usando chapas de fibra de vidro e um servo grande para inclinar o motor na transição. É montado na longarina da asa, por encaixe por fricção, e o servo controla a inclinação do motor com uma haste de comando. Assim como no meu último avião VTOL, estou usando um controlador de voo baseado em Arduino que roda um código personalizado chamado Dreamflight. Com o controlador de motor 4 em 1 e regulador RC de 5 volts para os servos, soldei os fios do motor e conectei os servos. Antes dos testes, tudo funcionava como esperado. Depois, instalei a cabeça do rotor em um motor e prendi a aeronave à mesa com pesos. Assim, verificamos se a cabeça do rotor funciona igual ao equipamento de teste. Ela quer inclinar a aeronave para frente e para trás, então é hora de um teste real de voo. Não era o que eu esperava, mas, após ajustes, ficou um pouco promissor. E agora demos alguns passos para trás. Basicamente, o que está acontecendo é que o controlador de voo está desligando, fazendo com que tudo reinicie, mas isso está acontecendo de forma aleatória. Então, não consigo descobrir exatamente qual é a causa. No fim, era o regulador de 3 volts na placa do controlador de voo, comprovado com a câmera térmica. Então, para resolver isso, eu adicionei um regulador de voltagem externo, e o problema foi solucionado. Logo percebi uma vibração estranha que surgia de repente e era tão forte que a aeronave caía. Suspeitei que as rotações da hélice causavam ressonância na longarina da asa, então adicionei um fio de nylon para reforço. Infelizmente, isso não ajudou muito. Então, adicionei reforços extras de fibra de carbono, o que melhorou bastante. Consegui finalmente tirar do chão e fazer pairar, apesar das vibrações ainda presentes. Balancei rotor, cabeça e pás ao máximo, o que ajudou um pouco, mas o problema persiste. Minha teoria seguinte era que os suportes do motor flexionavam, ou havia folga nas dobradiças. Por isso, imprimi suportes de motor 3D mais curtos e resistentes, fixados direto na longarina da asa. Isso significa que não terá controle, mas se pairar, saberei qual era o problema. Apesar da rotação à direita sem controle de guinada, as vibrações sumiram completamente. Torci manualmente os suportes dos motores para tentar cancelar a rotação. E finalmente estamos chegando a algum lugar. O controle de passo com cabeças de rotor, impressas em 3D, funciona surpreendentemente bem,
e os motores permanecem agradavelmente frios. Só falta uma longarina mais resistente e um novo mecanismo de inclinação do motor. Isso se assemelha ao design anterior, mas traz melhorias como o novo sistema de engrenagem helicoidal que inclina o motor e elimina a folga do antigo sistema de haste. Esses servos baratos não são muito precisos, mas têm cerca de 100 graus de movimento. Então, ele está engrenado com uma relação de 3:1, já que só precisamos que o mecanismo de inclinação incline cerca de 100 graus. Usei 3 pequenos rolamentos ajustáveis na dobradiça para eliminar a folga, tornando o conjunto mais leve que um rolamento grande. Esses eixos não são usinados com precisão, então achar um rolamento grande compatível era quase impossível. Ainda há uma certa flexibilidade nesta parte da estrutura, mas ela é bastante exagerada quando está no chão, já que os motores ficam balançando para frente e para trás. Talvez eu reforce isso depois, mas agora é hora de mais um voo de teste. Finalmente, voa sem suporte nas longarinas das asas e com os mecanismos de inclinação dos motores acoplados. Surpreendentemente, está bem estável, mesmo com vento. Também é bastante manobrável, mas para reduzir as vibrações, coloquei um limite enquanto o controlador de voo pode variar as velocidades dos motores. Em situações de controle extremo ou vento forte, ele tem dificuldade para se nivelar. Provavelmente não farei manobras de voo pairado tão extremas. Quando a fuselagem grande estiver pronta, vou construí-la no próximo vídeo usando técnicas interessantes de impressão 3D, como fiz com a asa no meu último vídeo de VTOL. Então, fique ligado para isso. Agora, como você pode imaginar, essa aeronave precisa estar perfeitamente balanceada para evitar que os motores esquentem. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na parte 2. Até logo!